início à sessão extraordinária desta noite. Solicito que os senhores registrem presença no terminal. Ali. Senhores vereadores, por gentileza, atenção dos senhores, antes de nós iniciarmos a sessão extraordinária, eu gostaria de fazer aqui uma quebra de protocolo, mas, assim, agradecendo a pessoa do Farid, que está empenhada em fazer um futebol solidário, fazer um gol de placa em prol a Júlia, a Juju, que todos conhecem aí a aflição da família, né? Então, primeiramente eu quero agradecer a presença do Farid e honrar aqui a atitude que ele teve de trazer os atletas a Tatuí, os ex-profissionais, né? E também correr atrás dos patrocínios e colocar todos os ingressos à disposição da família da Juju. Então, vai ser no dia 10 de junho, a partir das 10 horas, no Clube de Campo, aqui de Tatuí. Inclusive tem aqui uns ingressos que os senhores que queiram adquirir está à disposição. Depois o Farid vai estar passando para os senhores e para o público presente também, e o público que está nos assistindo também pela internet. É uma causa nobre, uma causa justa, né, senhores? E não podia deixar passar em branco essa situação. E, mais uma vez, observando, toda a venda do ingresso, ou seja, 100% das vendas será empenhado à família da Juju. Tá? Então, parabéns pela iniciativa. Eu faço votos que o Clube de Campo esteja lá com os 4.000 lugares lá, com os 4.000 lugares empenhados. Eu sei que não estamos na sessão aqui, mas já que nós não iniciamos essa ordinária, eu vou conceder aqui pela ordem ao vereador Ronaldo, antes de nós iniciarmos a sessão extraordinária, o Farid até pediu para a gente pegar a camisa do evento, todos os vereadores, e nós tirarmos aí uma foto em apoio à iniciativa. E os vereadores quiserem participar, antes de nós iniciarmos, nós vamos tirar essa foto. Senhor presidente, obrigado não digo a parte, pela deixar a gente comentar. Conversando com o Farid, para trazer esse pessoal tem um custo, né, e a arrecadação vai ser integral para a Júlia. Ele me falou que tem aí, faltando acho que 1.700, 2.000, né? 1.700, está faltando para terminar de... Agora eu sei que todos os vereadores, a maioria ajudou, né? Acho que todos ajudou e estão ajudando, mas eu queria fazer uma proposta, quem puder. A gente reunir entre nós aqui, se der R$100 de cada um, já completa o restante que ele está precisando. Entendeu? Só que eu estou falando, se puder, não é necessário todo mundo. Tudo bem. Tá? Eu já conversei antecipadamente com o Farid, inclusive indiquei alguns patrocínios a ele. Caso ele não consiga o total, aí ele vai entrar em contato conosco e nós vamos fazer aí, vamos finalizar esse custo aí. Eu creio que os vereadores devem de abraçar essa causa. Não, pode né? Se tiver mais patrocínio e diminuir, a gente entra depois para ajudar. Inclusive, eu também coloquei um patrocínio lá, que ele vai conversar com o pessoal da assistência médica, né? Se conseguir, tudo bem. Se não conseguir, pode contar com esse vereador ou com a Câmara. Gente, vamos nos posicionar para a foto aqui, à frente aqui da mesa.
Vamos abraçar essa causa também, gente. Muito nobre. Senhores, vamos dar início à sessão extraordinária do dia 29/5. Solicito que o senhor secretário faça verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à sessão extraordinária de hoje. Senhor presidente, temos quórum suficiente para o início da sessão extraordinária. Senhor secretário, proceda à leitura do parecer da matéria. Parecer favorável da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei 22/2018. E também da Comissão de Política e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente e mais a de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, englobados os pareceres favoráveis. Em votação, os pareceres. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura da emenda. Emenda 1 ao projeto de lei 22/18 da autoria do Executivo. Emenda ofertada pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Assinado pelos vereadores Alexandre de Jesus Bossolan, João Éder Alves Miguel e Rodolfo Écio Fanganiello. Colocamos em discussão essa emenda com a palavra vereador Rodolfo. Senhor presidente, nobres vereadores, população, boa noite. Primeiramente eu gostaria eu não teria como deixar de vir falar aqui e parabenizar os vereadores aí, Bossolan e o João Éder, pela iniciativa de ler realmente o projeto, discutir e junto com a comissão assinarmos uma emenda no projeto. Então eu gostaria que todos os vereadores dessem uma olhada nessa emenda e eu vou ler muito rápido aqui o parágrafo, só para falar. Parágrafo único, né? O primeiro, a entrega de intimações para ser efetuada diretamente pela Prefeitura Municipal deverá conter mecanismo que comprove o recebimento ou assinatura do notificado no respecto auto e realiza por via postal, deverá ser enviado por recebimento, AR. Então isso é muito interessante porque a Prefeitura ela cobra, sim, os munícipes em relação a limpezas de terrenos, mas às vezes tem algum problema de comunicação. Então, a partir do momento que a pessoa recebeu o AR e receber a notificação, ela não tem como justificar que ela não foi notificada. Então, eu acho que é muito importante para a transparência do poder público, e eu peço para todos os vereadores votarem a favor dessa emenda, que eu acho que vai ser um projeto que é interessante para a Prefeitura e dá mais transparência. Então, mais uma vez, o João, que foi relator desse projeto, parabéns pela iniciativa em debater, em dialogar, e parabéns ao presidente também dessa comissão, e nós temos assinado juntos essa emenda. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Ainda em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. A emenda 1/18 ao projeto 22/18 do Executivo foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Que o senhor secretário faça a leitura do projeto 22/18, já devidamente emendado.
Projeto de Lei 22/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de imóveis urbanos e casas abandonadas no município de Tatuí e da outras providências. Assinado pela senhora prefeita Maria José. Colocamos em primeira discussão o projeto 22/18 do Executivo. Em primeira votação. Votação encerrada. O projeto de lei 22/18 do Executivo foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Colocamos o mesmo projeto em segunda discussão. Com a palavra, vereador João Éder. Boa noite, senhor presidente. Somente para enaltecer também o trabalho do Rodolfo, do vereador Bossolan, na análise desse projeto e na emissão também do parecer da emenda, e também registrar o agradecimento ao Jefferson, que nos prestou apoio na orientação jurídica em relação à tramitação da matéria. Obrigado. Obrigado, vereador João Éder. Ainda em segunda discussão. Com a palavra, vereador Marcos de Abreu. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Queria, para falar nessa tribuna, nessa data de hoje, para parabenizar a nossa prefeita por esse projeto, que o objetivo da prefeitura não é aplicar multas e arrecadar. O objetivo é que se faça, que as pessoas que têm os seus lotes, que limpe, que faça a limpeza dos seus lotes, para deixar a cidade bonita, para não criar bicho e etc. E também, senhor presidente, gostaria de parabenizar a comissão e agradecer a comissão e vocês, que hoje eu fiz uma solicitação para o presidente da comissão, o Bossolan, que se votasse esse projeto o mais rápido possível, porque tinha muita gente que fez a limpeza do terreno e tomou aplicação de multa, e vai ajudar bastante a população. E também agradecer ao presidente dessa casa, o vereador Júnior Vaz, por colocar esse projeto que chegou praticamente em cima da hora da sessão e que teve a sensibilidade, como sempre, mais uma vez, senhor presidente, e colocou esse projeto para ser votado nessa Casa de Leis, e se Deus quiser, e vai ajudar a nossa população muito nesse projeto, eliminando as multas. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Você concede a parte? Pois não, novo vereador João. Alô. E registrar também menção ao nome do Luiz Paulo, também uma pessoa que evidenciou a importância do trâmite dessa matéria. Então, registrar o cumprimento à prefeita e ao Luiz Paulo também, que nos orientou em relação à matéria e a importância que ela tem para a população de Tatuí. Obrigado, novo vereador. Boa noite a todos. Ainda em segunda discussão, com a palavra, vereador Bossolan. Presidente, membros da mesa, vereadores, venho à tribuna também para agradecer as palavras do vereador Rodolfo, João Éder, do Marquinhos, e parabenizar também por esse empenho desses vereadores, o Rodolfo, a sua assessoria também, ao Jefferson também, que teve um trabalho importante aí junto com a gente na elaboração aí dessa emenda também, ao Luiz Paulo também, vice-prefeito, pela orientação. Enfim, essa união de todos nós em prol ao que mais vai se beneficiar, que é o público, o nosso munícipe, os nossos cidadãos. Parabéns a todos. Acredito que hoje aqui a demonstração da união em torno do bem comum de toda a nossa população, de toda a nossa classe aí. Obrigado a todos. Quer uma parte? Opa! A parte concedida ao vereador Velho Quevedo. Alô.
Obrigado à parte, Bolsonaro. É o seguinte, a gente... Ótimo projeto, mas só que os terrenos da prefeitura tem que ser limpados também. Está tudo sujo, mais alto que os do pessoal também. Então tem que nós rever também essas coisas, porque senão fica ruim, né? Vai botar a unha da prefeitura tudo sujo. Obrigado à parte. É muito bem feita a colocação. Eu, como o vereador também, com certeza temos indicado aí à prefeitura alguns setores e locais públicos também. Mas eu creio que, aos poucos, nós tivemos aí recentemente a divulgação da aquisição, ao líder da prefeita pode confirmar, de uma máquina, até mais máquinas, né? Maquinários especiais para limpeza. Eu acredito que Tatuí vem caminhando aí realmente para que tudo vá se resolvendo aos poucos, viu, velho? Com certeza, vamos registrar aí, o líder da prefeita está aqui, está com a antena ligada e já vai registrar essa colocação muito bem feita por um dos vereadores que a gente tem uma admiração, um respeito muito grande, muito popular, que é o velho Quevedo. Obrigado, nobre vereador. Ainda em segunda discussão, eu gostaria de agradecer ao líder da prefeita, vereador Marcos, pela menção do meu nome, e quero que o senhor leve à prefeita a mensagem de que nós estamos trabalhando para o município, e nada mais justo do que o município ser progressista e nunca parar, tendo em vista as grandes lutas que nós enfrentamos aí a cidade afora por burocracias e às vezes discrepâncias políticas. Transmita à prefeita que esse presidente não dispõe de partido político e nem cores partidárias. A minha cor se chama Tatuí. Obrigado, nobre vereador. Colocamos em votação em segundo turno. Votação encerrada. O projeto de lei 22/18 do Executivo foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Que o senhor secretário faça a leitura da portaria 10/18. Portaria 10/18, de 24 de maio de 2018. Suspende o expediente do Departamento de Administração da Câmara Municipal no dia que especifica. Luiz Donizete Vaz Júnior, presidente da Câmara Municipal de Tatuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve suspender o expediente do Departamento de Administração da Câmara Municipal no próximo dia 1º de junho, sexta-feira, que concede o feriado de Corpus Christi, compensando-se oportunamente de acordo com a necessidade de serviço. Cumpra-se o presidente da Câmara, Júnior Vaz. Que o senhor secretário faça a leitura dos votos de pesar. Votos de pesar às excelentíssimas famílias de Ana Tereza Rodrigues do Nascimento, requerimento do vereador Bolsolã da Rádio, e Odete, vereador Marquinho de Abreu. Essa aqui já tem. As homenagens nós faremos ao final da palavra livre. Nesse momento, nós colocamos as inscrições aos senhores vereadores para que façam uso, se assim o quiserem, da palavra livre para explicações pessoais na tribuna desta casa.
Temos 4 inscritos. Concedemos a palavra ao vereador Eduardo Salum. Não tinha inscrito? Senhor presidente, nobres vereadores, bom, venho a essa tribuna porque muito nos é perguntado sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros, dos transportadores autônomos de carga e dos funcionários das transportadoras de carga, né, das empresas transportadoras de carga no Brasil. Eu acho que é muito importante nós comentarmos isso aqui, afinal, a nossa região talvez foi uma das regiões mais mobilizadas em relação à paralisação. Se eu não me engano, em torno de Tatuí, incluindo Tatuí, estiveram 17 cidades em torno dessa paralisação. E eu tenho visto na mídia, na imprensa, um completo de uma confusão para entender o que de fato está em jogo, quais são os motivos dessa paralisação. E para além disso, o que de fato o nosso governo tem feito ou deixou de fazer para que essa paralisação acontecesse, né? Para que essa paralisação fosse provocada. Eu queria dizer para os senhores que, remetendo à história do nosso país, todos os ciclos de desenvolvimento econômico que o Brasil teve o privilégio de ter, eles aconteceram com governos chamados desenvolvimentistas, governos que tinham intervenção na economia. Eu não falo da minha cabeça isso, falo pela história. Se for pegar o governo Getúlio Vargas, onde tivemos um boom de crescimento, se formos pegar o governo JK, que tivemos um boom de crescimento, o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento do ex-presidente Geisel, da ditadura militar, onde tivemos um boom de desenvolvimento, e os governos Lula e Dilma, que tivemos um boom de desenvolvimento. Todos os governos tinham uma característica: o governo intervia na economia a favor da nossa população. O que eu quero dizer com isso? O Brasil só cresceu economicamente se o governo intervém na economia. Porque nós, no Brasil, a nossa iniciativa privada, ela não é uma iniciativa privada que ela teve sua própria revolução, como foi nos Estados Unidos e na França. A nossa iniciativa privada no Brasil, ela é a mesma elite que era a elite dos senhores de escravos. Ela é a mesma elite que era escravocrata. Isso eu não estou dizendo iniciativa privada, o pequeno empreendedor, o comerciante da nossa cidade. Eu estou falando os grandes milionários desse país. As famílias se repetem desde a época escravocrata. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa iniciativa privada, ela nunca pensou no país, de fato. Se dermos o protagonismo da economia para esse grande empresariado brasileiro, meus senhores, nós vamos para a cucuia. Mas não é eu que estou falando isso, é a história que está falando isso. No momento do declínio da ditadura militar, depois de 1979, o choque de juros que ocorreu no mundo, e o Brasil se endividou, entrou numa dívida imensa, a ditadura, ela pagou por ela ter pesado no bolso do trabalhador brasileiro. E nos anos 80, nós tivemos uma quebra do Estado brasileiro que se aprofundou nos anos 90, que a gente chama nas ciências sociais de neoliberalismo, que começou com Collor, foi derrubado e se aprofundou no governo Fernando Henrique. Esse neoliberalismo, a desconstrução do Estado, fez que o Brasil aumentasse o nível de desemprego, que o Estado saísse da economia e o Brasil com graves problemas econômicos. Veja bem, os governos Lula e Dilma tiveram uns maiores índices de desenvolvimento econômico, de maior PIB da história, até, digamos assim, depois de Geisel, depois dos anos 70. Por quê? Porque o Estado começou a intervir na economia.
E daí como que eu entro na greve dos caminhoneiros com isso? O aumento do combustível, ele se dá pela política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras, hoje, ela é regulada pelo mercado internacional. O mercado internacional, ele não quer saber dos interesses nacionais do brasileiro. Ele não quer saber do interesse do brasileiro que compra a gasolina no posto e não quer saber do interesse do caminhoneiro autônomo, né, que está com frete num dos menores valores reais dos últimos anos. Ele não quer saber disso. E daí o que acontece? A partir do momento que o governo não regula realmente o preço do combustível, o que nós caímos? Nós caímos à mercê do mercado financeiro e à mercê do mercado internacional. Bom, o Temer, ele colocou esse tipo de política de preços na Petrobras. Então a primeira coisa, para quem defende o povo brasileiro e quem defende os caminhoneiros, a primeira coisa que nós temos que lutar é que o Temer revogue a política de preços da Petrobras. Essa política é vinculada ao mercado internacional. No governo Dilma, a Petrobras chegou até a ter prejuízo. Por quê? Porque a Dilma segurava o combustível para não gerar uma inflação no país e para que não gerasse manifestações como essa, que paralisaram o país. Nós perdemos calculadamente em uma semana 10 bilhões do PIB. Os senhores têm noção que nós perdemos 10 milhões do PIB por causa da paralisação? E a culpa de quem? É do caminhoneiro? Não, a culpa é do Temer. Porque não importa para mim se a Petrobras tem prejuízo. A Petrobras tem que ser ferramenta da economia brasileira. A Petrobras não é que nem empresa privada. Eu sei aqui que tem vereadores que têm empresa. O novo vereador Alexandre tem uma empresa. A empresa do novo vereador é privada. A empresa do novo vereador tem que garantir lucro para o novo vereador. A empresa pública não. Empresa pública, o lucro da empresa pública é o bem-estar da população. Bom, caminhando. O que faz essa greve algo diferente? Primeiro, que a gente não pode ser ingênuo. Há uma combinação de trabalhadores caminhoneiros autônomos, extremamente legítimos essa causa, e também uma combinação com o interesse das próprias transportadoras nessa greve. Afinal, 70% do transporte do Brasil de carga, ela é das transportadoras. Agora eu pergunto, em relação a setores estratégicos da economia, logística, de setor estratégico como o próprio combustível, você não acha que as transportadoras hegemonizam isso? Hegemonizam. Isso não tira o caráter, como o governo Temer está tentando fazer, o caráter justo dessa luta que está acontecendo. Só que o novo vereador Ronaldo não está aqui. O novo vereador Ronaldo sabe o que eu vou falar. O Ney Louco está aqui, é trabalhador de fábrica. Nos anos 70 no Brasil, novo vereador, o que mandava na nossa economia é a produção, a indústria. A indústria, o trabalhador da indústria, ele tem uma questão simbólica no imaginário, que o companheiro pode ser trabalhador da Ford e eu posso ser trabalhador da Guardian, mas a gente se entende como trabalhador da fábrica. E nós nos entendemos como categoria unificada. Desde os anos 70 para cá, em maior escala e menor escala, o Brasil sofre um processo de desindustrialização. Qual a parcela da economia que tomou protagonismo na macroeconomia nacional? A economia de serviços. Só que a economia de serviços, até hoje, até essa greve, nós não sabíamos como que a economia de serviços se organizava enquanto greve. Porque é uma coisa muito doida, se for pensar. O que tem em comum uma terceira de uma limpeza, uma mulher terceira, uma trabalhadora terceira de uma limpeza, com um caminhoneiro? São da mesma categoria, são da prestação de serviço, mas não se identificam como mesma categoria. É histórico no Brasil essa greve, desse momento, por quê? Porque pela primeira vez, uma categoria de prestador de serviço paralisou o país. A gente pode comparar uma greve como essa aos metalúrgicos do ABC nos anos 70, que parou o país naquele momento, tendo seu líder máximo, Luiz Inácio Lula, preso naquele momento. Aquela greve incomodou os governantes naquele momento, como essa está incomodando. Então, o momento, ele é histórico, e eu tenho que registrar isso, porque pela primeira vez, a economia hoje, que está a 70% do PIB do país, que é a economia de prestação de serviço, economia de serviço, tomou uma greve histórica.
E daí você entende porque ninguém sabe falar disso. Ninguém sabe entender essa greve. Por isso que jornalista da televisão não sabe entender. Por isso que o comentarista da Globo News não sabe entender. O comentarista do Jornal Nacional não sabe entender. E nem o governo sabe entender. Porque a categoria representada da prestação de serviço, ela é uma categoria que ela tem inúmeras associações e inúmeros sindicatos representando. Não é unificado. Antigamente, peço um pouquinho de tolerância, senhor presidente, para eu terminar meu raciocínio. Antigamente, se a Fiesp tem algum problema em relação à parte industrial do país, em relação ao governo, a Fiesp sentava na mesa e negociava, porque era unificado e centralizado a cabeça da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Se o sindicato dos metalúrgicos tinha algum problema, sentava com o governo e centralizava, ou deflagrava uma greve, a pauta da greve era cumprida, e a partir disso, acabava a greve. Essa greve, ela parece que ela não tem fim. Por quê? Porque você não tem uma liderança, visto que é da economia de serviços a categoria está se organizando. Então, minimamente, nós temos que ser sensível e entender que nós estamos vivendo um momento histórico e ímpar. Algo que nunca aconteceu na história desse país. Para finalizar, até porque assim, só falei dos problemas, não falei das soluções. Acredito veemente, vendo a história do nosso país, que qual a solução histórica que nós temos que dar a essa greve? Primeiro, total apoio aos trabalhadores. Total apoio aos trabalhadores e a sensibilidade em relação a essa causa. Segundo, acabar com a política de preços vinculada ao mercado internacional da Petrobras. Sabe uma coisa? No governo Lula e Dilma, o governo Dilma, principalmente, errou em dar muita desoneração para a empresa. Ela pegava determinado setor econômico industrial da área produtiva e dava incentivo. Depois pegava outro setor econômico e dava incentivo. A economia brasileira, ela só se desenvolve com esses incentivos. Por mais que eu acredite que a Dilma não fez esses incentivos da maneira correta, na época, mas só com o incentivo do governo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que hoje, um governo que não foi eleito pelo povo, foi eleito pelo mercado financeiro, está lá, ele só atende o interesse do mercado financeiro. A partir do momento que hoje o caminhoneiro que precisa do incentivo para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento econômico, ou a própria transportadora que precisa, ou qualquer um da área produtiva desse país que precisa, que é quem gera emprego de verdade, não tem lado nesse governo. Esse governo só atende interesse de banco. Esse governo, ele só atende interesse de quem ganha dinheiro com juro. Esse governo não atende interesse da área produtiva do país, não atende interesse da área de serviço desse país e não atende interesse, respectivamente, do trabalhador brasileiro. Para finalizar, mudança da política de preço da Petrobras. 2, a baixa imediata do valor do combustível a partir da mudança. Porque temos que fazer a Petrobras trabalhar como ferramenta da macroeconomia brasileira. E o final, para que isso seja possível, tem que ter a saída do Paulo Parente. O Paulo Parente é o representante, hoje, do mercado financeiro dentro da Petrobras, que tenta tornar a Petrobras uma empresa privada, só que recebe capital público, mas é uma empresa privada. Então, para finalizar, agradecendo a tolerância do senhor presidente, eu queria que nós tivéssemos sensibilidade e não tratasse o nosso povo como se não entendesse as coisas. Nós temos um passado histórico no Brasil de sérios problemas de não diversificar a logística, não diversificar para trilho de trem, e para hidrovia e para nada. Só que é o seguinte, a causa é justa, mas para que essa causa seja efetiva, nós temos que mudar a política do governo Temer. E talvez seja só tirando ele. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Na próxima nós descontamos 30% do seu tempo. Vamos marcar na agenda. Mas parabéns pela explanação. Colocamos agora a tribuna à disposição do vereador Marquinhos Abreu. Boa noite mais uma vez a todos. Pedi para falar na tribuna, só para informar os nobres vereadores em relação a alguns acontecimentos que estão sendo feitos pela Prefeitura Municipal através da nossa prefeita Maria José.
foram contratados na gestão 56 coletores de lixo, 15 novos motoristas, 120 monitores de creche foram chamados e contratados 78 já monitores, porque diminuiu a carga horária dos monitores, conforme prometido na eleição, para 6 horas. Então teve que fazer nova contratação dos monitores de creche. Foram contratados 40 novos médicos na nossa cidade. Também foram contratados 10 agentes de trânsito e 72 novos professores contratados também por concurso público. Então a gente fica muito feliz que está dando uma condição melhor para a nossa população, e eu não poderia deixar de parabenizar a nossa prefeita aqui pela luta que está tendo aqui e o que está fazendo na nossa cidade. E também gostaria de parabenizar o Farid, que está presente aqui nesta casa, que está organizando esse futebol solidário em prol da Júlia, da Juju, que está passando por dificuldades, e graças a Deus, com essa luta do Farid, e eu acho que, se Deus quiser, vai ser um sucesso esse futebol, que vai comparecer vários jogadores ex-profissionais, né, do nosso futebol, e que vai ter uma festa muito bonita, que vai ser no Clube de Campo no dia 10 de junho. Convido a todos, vai ser a partir das 10 horas da manhã, e aonde todos os ingressos vendidos serão revertidos à família da Júlia. Então, parabéns, Farid, e parabéns a todos os envolvidos. E dou a palavra ao vereador Proença. Obrigado, Marcos, pela parte. Como você mencionou, Marcos, a respeito da contratação de 49 médicos, eu gostaria que você, se você tem essa informação, se também no pacote tem algum fisioterapeuta que foi contratado para prestar esse serviço aos munícipes da cidade. Você teria essa informação? Não, fisioterapeuta não foi, inclusive também é um dos objetivos da prefeita em estar verificando essa possibilidade de contratação dos fisioterapeutas, porque o nosso município está precisando bastante. Sim. E a demanda é grande. Inclusive, Marcos, hoje eu não quis falar a respeito na hora da discussão das indicações e dos requerimentos, mas eu apresentei hoje uma indicação de minha autoria de número 521, onde eu venho indicar à prefeita aí a necessidade de novas contratações desses profissionais de fisioterapia, para poder estar sanando aí a grande demanda que hoje tem no município. Muitos munícipes têm procurado esse vereador, onde estão necessitando desse atendimento e estão tendo uma dificuldade aí com esse atendimento, e são pessoas menos favorecidas que não têm condições de pagar aí pelas sessões de fisioterapia. E também, Marcos, vou aproveitar essa esteira para mim falar a respeito também de uma indicação de minha autoria, onde eu estou solicitando à prefeita para que seja dada uma atenção especial ali no bairro do CDHU, que existe ali muitas ruas ali com vários buracos nas ruas, e necessita ali de uma atenção ali, que seja dada uma prioridade para aquele bairro, que o Marcos Rezende olhe com carinho, que coloque no cronograma como prioridade, para estar sanando ali os problemas, onde no local existe ali um posto de saúde ali, acho que é uma estratégia de saúde familiar, né? E também ali uma escola ali, a Celso de Melo. E também parabenizar a prefeita pelos trabalhos que ela vem fazendo, e como você mesmo colocou, ela vem fazendo um trabalho de excelência, prefeita, em 1 ano e meio de trabalho, está fazendo aí coisas que a gestão passada não fez em 4 anos. Está fazendo um trabalho realmente muito bom para a cidade, está recuperando a malha asfalto da nossa cidade,
fez um trabalho muito bom já na área da saúde, na educação, enfim. Quero parabenizar a prefeita. Eu vejo muitas pessoas falando bem da administração dela. Realmente está de parabéns, não só a prefeita, mas também o Luiz Paulo, vice-prefeito, e toda a sua equipe. Estão todos de parabéns. Muito obrigado pela parte, Marcos. Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, nobres vereadores. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, ou melhor, eu esqueci que a homenagem póstuma, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos.